Então vamos lá, Salmo capítulo 24. Ele fala sobre a vinda do Rei da Glória. Só o título desse salmo é tremendo, né, irmãos? Ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor. Nós inclinamos o nosso coração e o nosso ouvido àquilo que Tu tens a falar à Tua noiva, à Tua igreja. Tu és o nosso Rei, Tu és o Rei da Glória. E nós Te celebramos nessa noite, neste lugar. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é para Ti, tudo é por causa de quem Tu és. E nós estamos aqui nessa noite, levantando nossas vozes, a nossa adoração, reconhecendo a grandeza de quem Tu és. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, em um nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Esse salmo, escrito por Davi, ele tanto é um salmo histórico quanto um salmo profético. Um salmo histórico porque ele retrata o momento em que Davi está trazendo a arca da aliança de volta para Israel. Seu primeiro ato de governo é reconhecer que ele não poderia fazer nada, ele não poderia governar sem a sua presença. Não era o fato do que ele viria a ser, ele já era rei de Israel. Ele não se relacionava com o Senhor e com a sua presença por aquilo que ele poderia obter de benefício. Aquilo que ele já era, definia exatamente aquilo que ele fazia. Então, nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. O que nós fazemos tem a ver com aquilo que nós somos, quem nós somos. Às vezes nós achamos que nós precisamos que Deus faça alguma coisa em nossas vidas, ou buscamos para que Ele faça, para que a partir daí a gente tenha uma contrapartida em fazer algo por aquilo que está no coração de Deus. Não, Davi ele já era, ele não precisava chegar a lugar algum, ele já havia chegado no máximo que uma pessoa podia querer chegar dentro da sua nação. Ele já estava em um lugar de governo, ele já estava conduzindo uma nação inteira. Não havia nenhum outro lugar maior que ele pudesse chegar. Na verdade, a única coisa que ele desejava era trazer a glória e a presença de Deus para a nação. Então não havia nele um sentimento de fazer algo para o Senhor para obter o benefício. E eu penso, irmãos, que às vezes o Evangelho, a construção da nossa identidade cristã foi comprometida por um Evangelho que está pautado apenas naquilo que Deus pode fazer por nós. Eu busco o Senhor porque eu preciso. Eu busco o Senhor porque o Senhor tem que fazer algo na minha casa, na minha família. Eu busco o Senhor porque eu quero chegar a um lugar de sucesso. Eu busco o Senhor porque eu quero os benefícios dessa relação.
Eu não esqueço um texto que está lá em Gênesis, agora eu não vou lembrar o capítulo, mas que fala da história de Onã. Depois você procura. Onã tinha um irmão que, quando ele faleceu, ele tinha que cumprir a lei e casar com a sua esposa, com a viúva, para suscitar descendência ao seu irmão. Só que o que Onã fazia? Onã tinha relacionamento com aquela mulher, e ele pegava o sêmen e lançava em terra. Ele queria o prazer da aliança, mas não queria a responsabilidade da aliança. A aliança, ela não se fundamenta. Obrigado. Estava desligado, obrigado. Me sabotou. Esses músicos daí. A aliança, irmãos, precisamos compreender isso. Uma aliança, ela não estabelece. Está pior, cara. Está pior isso aqui. Eu não tenho retorno. Mas eu estou sem retorno. Pastor Diego, cadê? Pastor Diego, cadê? Só tá baixo aí esse microfone? Falou que tá baixo esse microfone lá na frente. Para mim o retorno tá ótimo. O outro tá alto lá e o retorno tá baixo. Então, uma aliança, ela não pode se fundamentar apenas nas nossas necessidades, nem nos nossos prazeres. Um casamento que está fundamentado em prazer, ele está fadado a fracassar. Um relacionamento que está fundamentado apenas em cumprir a sua própria vontade, os seus próprios desejos, está com os dias contados. Porque é da natureza do homem nunca estar satisfeito. Pensa comigo, quantas coisas um dia nós havíamos desejado, e quando você chega nesse lugar, você quer sempre ir além do que você já foi um dia. Eu lembro, a gente hoje estava falando até sobre a igreja, né? Como que às vezes a gente perde a percepção de onde nós chegamos. Nós fizemos 4 anos de igreja, praticamente 2 anos de pandemia. E quando a gente chegou nesse lugar não tinha nada, zero, não tinha nada. Era uma ardósia que enchia de poeira porque não tinha rebaixamento. A gente falava e lá fora, e lá atrás fazia A gente não tinha sons, não tinha instrumentos, não tinha nada. Mas quando a gente olha hoje, a gente está sonhando lá fora com a fachada, a gente está sonhando com o piso que a gente quer botar lá atrás, com o rebaixamento lá atrás, com o ar-condicionado. A gente está sonhando com muitas coisas, e a gente fala assim: nossa, mas às vezes a gente esquece de tudo que Deus já nos deu, que Deus já fez. Às vezes quando a gente entra na vida profissional, você chega em um lugar, e quando você chega naquele lugar, você fala: olha, ok, foi bom, eu cheguei aqui, mas eu quero mais. Isso é normal, isso faz parte da natureza do homem. A gente até precisa disso para se movimentar. Isso é necessário. Só que nas nossas relações, nosso relacionamento com o outro, muitas das vezes aquilo que a gente tem como princípio nas nossas relações sociais, familiares, a gente transfere isso para a nossa relação com Deus. Eu estava falando como é difícil você se aliançar. Irmão, você pode ter muitos conhecidos, muitos colegas, até amigos, mas aliança é para poucos. Porque aliança é quando você está ali, independente dos momentos, dos dias maus, dos dias bons, independente dos sentimentos, se você hoje está sentindo algo ou não, porque o crente tem muito disso, né? Eu não estou sentindo de Deus, eu estou sentindo que você, isso eu estou sentindo. Não tem que sentir nada, irmão, tem que crer. E às vezes, porque o coração do homem é enganoso e corrupto, a gente acaba se movimentando pelo que nós sentimos e quebramos muitas alianças. E não percebemos que nós nos afastamos da aliança que deveríamos ter com Deus, porque a gente se movimenta a partir dos nossos sentimentos. Então Onã era aquele cara que, apesar de cumprir a lei, apesar de querer o prazer da relação, ele não se comprometia
com a responsabilidade da aliança. E com isso não suscitava descendência. Ele não gerava fruto, ele não produzia nada. Porque aquilo que seria a essência, ele lançava por terra. Então, irmão, ouça uma coisa. O fato de nós frequentarmos um culto, o fato de nós termos o nosso nome arrolado como membro de uma igreja, não quer dizer necessariamente que nós estamos entrando nesse lugar, aliançados com Deus, nesse lugar não só de prazer, mas também de responsabilidade com aquilo que Ele tem nos dado de semente. A aliança é um chamado a um relacionamento. Só que não é um relacionamento unilateral. A nossa relação com Deus não é uma relação unilateral, onde tudo tem que partir de Deus. Durante muito tempo a igreja, ela foi ensinada, doutrinada, por causa da nossa herança, que a gente tinha apenas que cumprir os rituais sagrados, da religião, para receber os benefícios dela. Se você for olhar historicamente, você pagava as indulgências e aí você estava absolvido dos teus pecados. Era a troca, era o tomar lá e dar cá. É uma relação com Deus pautada naquilo que eu faço para Deus, Deus faz para mim. Mas a relação com Deus, ela não se move dessa maneira. Porque o chamado a essa relação é um chamado não de pessoas que estão querendo algo de Deus, não estão querendo simplesmente as suas mãos por aquilo que Ele pode fazer. Eu lembro de um livro que eu li, e Sanrim falava de uma visão que ele teve de pessoas que estavam numa fila, e eles estavam ali esperando e olhando para um trono onde estava sentado um homem barbudo, e ele botava as crianças, as pessoas no colo, e as pessoas estavam ali apenas pedindo as coisas, e ele dava a essas crianças aquilo segundo ela tinha feito durante o ano. Você foi bem esse ano, então por conta disso eu vou te dar tal coisa. E ali ele fala que essa era a visão que as pessoas tinham de Deus, que estavam ali apenas numa fila esperando simplesmente aquilo que Deus podia fazer por conta daquilo que elas tinham sido naquele ano. E eu fico pensando quantas vezes a gente se sente no direito de ter alguma coisa, de receber alguma coisa, e quando algo não acontece da maneira como nós queríamos na nossa vida, quantas vezes a gente acha que Deus não foi justo com a gente, que Deus esqueceu da gente, que Deus não foi tão bom. Por quê, irmão? Porque na nossa cabeça, a construção da nossa relação com Deus, quase que a gente quer obrigar a Deus com que Ele faça algo da maneira como nós queremos, do jeito que nós queremos. A gente quase que quer obrigar a Deus que a gente não sinta-se triste, que a gente não se sinta desanimado. Que crente é só vitória, irmão? Só vitória. Sabe qual é a maior vitória do homem? É quando ele descobre que a relação com Deus, ela não está fundamentada nas circunstâncias transitórias desse mundo. A chuva, a Bíblia diz, cai sobre justos e sobre ímpios, porque ela vem cumprir um propósito. E há propósitos que Deus traz sobre nossas vidas que muitas das vezes não parece que são justos, porque ela nos movimenta numa direção que às vezes nós não queremos. Mas o chamado aqui tinha a ver com o reconhecimento de Davi em relação a quem ele era. Sabe por quê? Porque não tem mais a ver com o que ele pode fazer. Nós não podemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, ou por aquilo que nós queremos que Ele faça. A nossa relação com Deus tem que estar fundamentada em quem Ele é. Por isso Davi tinha chegado no lugar, ele tinha saído de um pastor de ovelhas, desprezado, rejeitado por sua família, e agora ele tinha chegado no lugar de governo, no lugar máximo de governo de uma nação. Agora ele não tinha mais o porquê, irmão. Humanamente falando, diante desse evangelho materialista, ele não tinha mais o porquê buscar a Deus, porque ele já tinha tudo. Mas o incrível de Davi é que ele não aplicava o coração dele nas coisas transitórias.
Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos examinar nesses dias, é o nosso coração. Porque talvez a nossa relação com Deus, ela pode estar contaminada por um coração que não conseguiu discernir quem de fato Ele é. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração. Por que guardar o coração? Porque o coração é ali que é a fonte dos sentimentos, das vontades e das nossas decisões. E quando nós nos movimentamos apenas pelo que nós sentimos, nós podemos estar indo na direção errada. E quando nós decidimos a partir do que nós sentimos, nós podemos tomar decisões erradas. E quando nós apenas estabelecemos a nossa vontade por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós temos vontade, nós podemos estar indo em um lugar que Deus não nos chamou para ir. E esse tempo é um tempo onde as maiores crises da humanidade estão onde? Na sua alma, no seu coração, naquilo que as pessoas sentem. Quantas pessoas você conhece, ou quantos de nós já tomamos decisões erradas na nossa vida, agindo por impulso ou por sentimentos que não, depois lá na frente a gente vai ver que não era isso que Deus tinha separado para a gente. Eu aprendi que uma emoção dura apenas alguns segundos. 6 são 360 segundos. 6 minutos. E a gente pode jogar por terra um projeto de Deus. A gente pode jogar por terra um relacionamento. A gente pode jogar por terra uma direção por causa de 6 minutos de emoção. Quando Davi está nesse lugar agora, Davi decide trazer a Arca da Aliança, porque ele sabia que ele não poderia governar sem a glória e sem a presença. Ele sabia que Deus o havia colocado nesse lugar, nessa posição, por um propósito. Então deixa eu te falar uma coisa. O estar aqui nessa noite não tem a ver com uma vontade que eu tive de ir ao culto hoje. Talvez você tenha chegado aqui pensando nisso. Tem a ver com um propósito. Deus te trouxe este lugar por um propósito. Quantas vezes, tantas coisas acontecem às vezes num domingo. Quantas vezes nós somos quase que saqueados nas nossas emoções para que a gente não esteja nesse lugar. Não é verdade, cara? É verdade. Eu lembro, eu era garoto, era na hora do culto que sempre chegava uma visita na minha casa e minha mãe falava: hoje eu não vou. Até um dia que ela percebeu, ela falou: mas é impressionante, é sempre no dia do culto, na hora do culto, que chega uma visita. Eu falei: comece a deixar a visita em casa e vai para o culto, e depois você volta. Mas isso é deselegante, né? Eu prefiro ser deselegante com as pessoas, mas entrar nesse lugar de revelação e de glória. Eles vão entender. Quando você descer lá desse lugar, eles vão entender o porquê que você queria tanto estar ali, irmão. O desejo de Deus era ter uma nação sacerdotal para si. Quando ele chama Israel e fala: eu estou escolhendo vocês entre todas as nações para que vocês sejam um reino sacerdotal, para que todas as nações possam olhar para você
e me encontrar através de vocês. Então o Senhor veio sobre o monte e mandou que Moisés preparasse o povo, mas o povo não quis subir o monte, porque o monte fumegava, o monte trovejava, e eles falaram: não, Moisés, vá você, porque se nós subirmos aí nós vamos morrer. Então fale você com Deus, e o que Ele te disser você diga a nós. O povo abriu mão do seu chamado sacerdotal porque teve medo de morrer. Então Deus chama Moisés, e Moisés entra na nuvem de glória, naquele lugar, e diz que ele fica lá 40 dias e 40 noites, e 40 noites, quando ele desce, a Bíblia fala que o seu rosto resplandecia, e as pessoas não podiam olhar para ele, ele teve que cobrir o rosto com um véu, para que as pessoas pudessem falar com eles, não podiam olhar, por quê? Porque ele estava em um lugar de glória. Irmão, ouça uma coisa: quando você entrar nesse ambiente, você não vai precisar explicar mais nada a ninguém, porque nós seremos um povo sacerdotal que vai testemunhar a glória dele entre as nações. O nosso testemunho não vai ser simplesmente um apanhado bíblico, vai ser a glória resplandecendo através de nós, porque nós não sabemos somente a respeito da Bíblia, nós conhecemos o Deus da Bíblia. Agora, quando a gente não quer aliança, e a Bíblia é que revela a aliança, irmãos, se nós não temos as Escrituras, se nós não amarmos as Escrituras, se nós não amarmos a palavra, nós não amamos a aliança, nós não sustentamos a aliança, porque muitas das vezes a Bíblia vai nos direcionar aquilo que nós às vezes não queremos. As Escrituras vão nos conduzir à revelação de quem Ele é, e existe um chamado nesses dias, e Davi, quando está entrando lá, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Existe um chamado, Deus está chamando, Deus está, irmãos, eu acredito que são dias proféticos, e, cara, quando eu falo sobre isso, irmão, meu Deus, essa mensagem é profética, porque fala dos últimos dias, está falando sobre a vinda do Rei da Glória, e Ele está falando assim: quem subirá ao monte do Senhor? E eu acredito que nós estamos vivendo dias em que o Senhor está chamando os seus, e falando: quem vai vir? Quem vai sair desse lugar raso, desse lugar de autossuficiência, desse lugar de murmuração, de lamento, desse lugar onde está sendo dominado por uma cultura? E quem está disposto a subir ao monte, a ir para esse lugar mais alto, a ir para esse lugar de revelação, a ir para esse lugar de glória? A pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Hoje nós não temos mais, irmãos, como eleger sacerdotes. Nós somos os sacerdotes. Pedro vai dizer em sua carta: Ele nos comprou pelo seu precioso sangue. Ele nos fez o que? Reis e sacerdotes. Um povo sacerdotal, para quê? Para estar em sua presença. E porque estamos em sua presença, Deus vai nos colocar em lugares de governo. Você acredita nisso, cara? Não, todo aquele que estiver em um lugar de governo sem a presença, ele vai se perder, porque o princípio não é o que eu quero, aonde eu quero chegar, é como eu vou chegar, com quem eu vou chegar. Davi sabia que ele não podia estar em um lugar de governo sem a glória, sem a presença. Mas a pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? E a pergunta nessa noite é: quem está disposto a subir nesse lugar? Pensa comigo o que aquele povo viu no deserto, irmão. Devia dar medo, devia dar calafrio, devia dar arrepio. Mas sabe qual é o nosso problema? Muitas das vezes nós somos paralisados nas nossas decisões, nas nossas movimentações, por conta do medo. O medo de dar errado, o medo de não avançar, muitas das vezes até o medo de morrer, o medo de perder, o medo de ter que abrir mão de coisas. Eles falaram: não, nós não vamos, vá você, Moisés. E nós estamos transferindo aquilo que Deus depositou em nós, passando para outro.
porque às vezes a nossa aliança só vai até ali, a nossa aliança só está no limite. Ele falou, então marque uma linha, e não diga, e diga ao povo que não passe dali, porque se eles passarem, eles morrerão. E aí nós começamos a criar limites na nossa relação com Deus. Nós só vamos até ali. Por quê? Porque se eu avançar, eu sei que eu vou ter que me comprometer muito mais, eu vou ter que deixar coisas, eu vou ter que entrar nesse lugar onde não é para qualquer um. Eu já falei aqui, o Senhor andou com muita gente, o Senhor ensinava a multidão, mas Ele falava coisas para a multidão que Ele nunca falou para os 70. Da multidão Ele chama 70 e Ele envia para as cidades. Agora não é uma multidão só que está ouvindo, mas são 70 que estão sendo enviados apostolicamente para tocar cidades. Uau! E quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, eu não cheguei nem ainda lá nos 12. Talvez eu seja ainda como um dos 70. Só que dos 70 ele tinha 12, que não eram só enviados para tocar cidades, mas estavam sendo chamados, separados para um lugar de governo, para tocar nações. Meu Deus. E desses 12 ele tinha 13 que eram mais chegados, Pedro, Tiago e João, que se tornaram a coluna da igreja. E desses 3 ele tinha um que era mais chegado, que era João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, ouvia o seu coração, e que num belo dia ele ouviu o quê? Ei, sobe aqui. Apocalipse diz que quando João estava em Patmos, ele olhou e uma porta se abriu no céu, e o Senhor falou, sobe aqui, eu quero te mostrar algumas coisas. Quem subirá o monte do Senhor? Quem vai entrar nesse lugar de revelação, irmão? Não é a multidão, não é a grande multidão, não são só aqueles que estão trabalhando e tocando cidades, não são só aqueles que estão também no lugar de governo, porque talvez isso seja funcional, mas a Bíblia vai falar o quê? A Bíblia dá uma resposta para isso, Ele mesmo diz, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E aqui ele fala de uma outra coisa, presta atenção comigo, ele fala quem subirá, e quem há de permanecer no seu santo lugar. Às vezes quando nós não compreendemos a relação de aliança, porque aliança é aquele negócio, eu lembro quando eu casei, irmão, a gente assim, estava muito apaixonado, né? Não tanto quanto hoje, né, amor? Mas a gente estava muito apaixonado loucamente. Imagina, só pensava nela, dava a cabeça nas nuvens. Mas aí a gente decidiu casar. A gente comprou aliança, colocou aliança. Mas sabe onde a ficha caiu? Não sei se isso já aconteceu com vocês, não sei se foi assim. A ficha caiu no dia que eu estou lá na frente e eu vejo ela entrar. A perna tremeu, cara. O coração disparou. Aí vem logo aquele pensamento, agora é de verdade. Eu lembro o pai dela falou assim, agora é contigo. Não era só mais a questão da paixão e do prazer, agora o compromisso havia se tornado um fato. E quando ele fala quem subirá, mas não é só quem subirá, quem há de permanecer? Porque nós temos vivenciado, que a gente tem falado sobre as relações líquidas, que hoje elas são estabelecidas, mas amanhã elas se perdem. E aí nós começamos a construir uma maneira de se relacionar com as pessoas apenas nos benefícios, irmãos. Isso é triste. Ontem nós tivemos lá na Comunidade das Nações em Magé, e eu confesso que eu fiquei apaixonado pelos pastores de lá, irmãos. Cara, que gente incrível. Quando você está numa mesa onde você não tem nada para oferecer, onde tem gente ali com espontaneidade, um coração de verdade, assim, aí você fala, meu Deus, tem gente assim.
nós não percebemos que às vezes nós traduzimos, irmãos, as nossas histórias, os nossos relacionamentos, as nossas feridas também, para dentro da nossa relação com Deus, achando que a gente está precisando que Deus nos aprove, achando que a gente está se relacionando com Deus a partir daquilo que a gente está fazendo para Ele. Não, o chamado é: quem subirá e quem há de permanecer. Porque muitas das vezes nós fazemos da nossa relação com Deus apenas aquele momento de visitação. Quando o homem casa, a Bíblia diz: deixará pai e mãe, se tornará uma só carne. E aí o que acontece normalmente, que a gente faz final de semana? Vamos lá na casa lá da sogra, vamos na casa da mãe, e a gente visita. Isso é bom, por quê? Porque você de alguma maneira mantém os vínculos, mas não é mais como era. Por quê? A sua aliança agora é com o seu esposo, com a sua esposa. Ali você tem aliança. Então a casa dos teus pais você visita, você vai lá e visita, e é bom. O tempo de visitação é gostoso, sabe por quê? Porque você não tem a responsabilidade, você não tem mais que ficar varrendo a casa da sua mãe, você não tem mais que ficar lavando a louça, almoço, janta, blá, blá, blá. Você vai lá na casa da sua mãe, você lava o banheiro quando você visita lá a casa da sua mãe? Não, mas quando você queria brincar na rua, sua mãe falava assim: Diego, você só vai para a rua depois que você lavar o banheiro. Não sei se com você era assim, mas comigo era assim. Na minha casa era casa de taco, eu falava: quero ir brincar, quero jogar bola. Então vai encerar a primeira sala. Hoje eu vou na casa da minha mãe, eu não tenho mais que encerar a sala. Quando eu vou na casa da minha mãe, ela faz um café para mim, ela vai lá, faz aquele pão com ovo, com queijo, não sei o que, aquele negócio que fica desse tamanho que a gente gosta de comer. Porque agora na visitação eu tenho apenas o benefício, eu tenho o prazer. A casa da mãe agora, ela cozinha, ela faz aquele tempero, sabe? Quando o filhinho Alex chega: Alex vai vir Maricá hoje para almoçar, vamos fazer comida que ele gosta, Aleluia, revelação. Mas é porque você se tornou alguém que está visitando, cara. E às vezes nós, na nossa relação com Deus, será que nós estamos permanecendo ou nós estamos visitando? Ele fala: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Porque entrar nesse lugar de glória e de revelação, sentir arrepio, se emocionar e chorar, isso eu quero, irmão. Mas quem há de permanecer no seu santo monte? Quem há de permanecer nesse ambiente? Quem está comprometido com quem Ele é, com a sua aliança? E eu acredito, irmãos, que esses são dias em que o Senhor está chamando a sua igreja para elevar o nível, para subir. Ei, sai desse lugar de influência do mundo, desse lugar de conformidade, de satisfação. Nós muitas das vezes ficamos satisfeitos com poucas coisas, que estão nos roubando das melhores coisas. Nós temos que nos tornar insaciáveis, irmãos. Nós temos que nos tornar famintos pela sua presença, sedentos pela sua glória. Nós temos que nos tornar desesperados, resgatar aquele amor que muitas das vezes foi perdido no meio do caminho. Lembra-te de onde caíste e volta àquele lugar onde deixaste o primeiro amor, onde nós somos focados, onde nós deixamos ser roubados naquilo que ardia dentro de nós. Por que nós decidimos sair dessa presença, dessa glória, irmão? Ele vai falar quem é que pode estar lá, quem há de permanecer no seu santo lugar. Primeiro ele vai dizer o que é limpo de mãos. O que isso quer dizer? O que é limpo de mãos. O problema é que às vezes nós estamos nos relacionando com aquilo que Deus jamais se relacionaria. Nós estamos tocando em coisas que Deus jamais tocaria. Nós estamos trabalhando para coisas que Deus não nos chamou para trabalhar, para fazer.
Nós estamos nos comprometendo, porque mão fala também desse lugar de aliança, de estabelecimento de aliança. Nós estamos às vezes nos permitindo e nos aliançando com coisas que Deus nunca nos chamou para nos aliançarmos. Aquele que é limpo de mão fala de santidade. Irmão, santidade, e eu não vou cansar de falar essa palavra, santidade, porque não se engane, fazer parte de uma religião, ou ser crente, ou ser evangélico, não te dará passaporte para encontrar a glória e encontrar a presença. Por quê? Porque os santos verão a Deus. E não é uma santidade estereotipada, não. É aquela que começa a partir do compromisso que eu tenho com quem Ele é. Se eu entendo a aliança, se eu tenho uma aliança, eu entendo que a santidade não é um conjunto de regras, não, mas é algo que começa a ser produzido dentro de nós. Por quê? Porque o seu amor nos constrange, e porque o seu amor nos constrange, nós não queremos ofender o seu amor, a sua santidade. A santidade não é um enclausuramento. A santidade, irmãos, tem a ver com afeto, tem a ver com aquele que nós queremos estar diante dele. Porque nós queremos estar diante dele, porque nós o amamos, nós vamos renunciar àquilo que ofende o seu caráter e a sua presença. Então quem há de permanecer é aquele que é limpo de mãos, é aquele que não se envolve com aquilo que Deus não está envolvendo, é aquele que não coloca as mãos naquilo que Deus não está colocando, irmão. E ele continua falando: aquele que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Isso é um problema, irmão. Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, e a gente estava ali na frente fazendo, estava ali adorando o Senhor, e havíamos conseguido um lugar de destaque nas primeiras fileiras, né? E tinha alguns líderes da igreja ali, uma igreja grande, irmão, grande. E aí eu lembro que tinha uma pessoa tirando foto, e a adoração, e eu estou ali, e de repente eu olhei assim, e eu vi quando esse senhor que estava ali chamou o fotógrafo. Ele falou: tira uma foto aqui. Aí ele foi tirar uma foto, ele falou: não, calma aí. E eu falei: uau, que espiritualidade. Eu sei que isso é um extremo, irmão. Mas quantas vezes no fundo, a nossa espiritualidade ficou para trás há tanto tempo, cara. A gente vive num tempo onde tudo é imagem. Tudo é imagem. A gente quer colocar filtro em tudo, irmão. Vamos ver um filtro bom para não aparecer aqui. Eu já estou aqui, rapaz, com uma ruguinha aqui. Vamos botar um filtro. Qual filtro que é bom para isso? Qual que deixa o dente mais branco, né? Qual que deixa? Vamos tirar lá agora. Porque às vezes a gente está tão preocupado com a imagem e não está mais se importando com a essência daquele que deveria receber de nós uma resposta do seu amor. Então ele fala: aquele que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E muitas das vezes o falso é muito, muito semelhante ao que é original. Muito. Ninguém vai tentar passar uma nota falsa tirada numa xerox preto e branco, né? Por quê? Porque vai falar: não, você está de brincadeira comigo. Mas o falso tem lá, às vezes, os detalhes. Eu lembro que eu fui numa loja uma vez e uma pessoa passou uma canetinha na nota que eu dei. Eu falei: ué, por que isso? Ela falou: porque hoje em dia é a única maneira de ver a nota que é falsa e verdadeira, porque elas estão muito parecidas. Se riscar é falso, se não riscar era falso, um negócio assim. Eu falei: poxa. E às vezes se parece tanto, irmão, que a gente fica impressionado com a espiritualidade de algumas pessoas, que você fala: nossa, irmão, E quando chega naqueles irmãos, ai, aleluia, ai, a paz do Senhor, varão,
Estou sentindo de Deus algo. Eu já fico preocupado, irmão, porque parece que você está, sabe, online o tempo inteiro. Que louco isso. Mas quer ver a espiritualidade de alguém? Vê o relacionamento dele com o filho, vê o relacionamento dele com a esposa, vê o relacionamento no trabalho, vê o relacionamento com o dinheiro, vê como lida com as coisas do dia a dia. É ali que você vai conhecer a espiritualidade, porque a espiritualidade não é só o que eu sinto, é o caráter. Tem a ver com santidade tem a ver com caráter, a espiritualidade está relacionada a isso. É um tipo de fruto que vai evidenciar quem nós estamos nos tornando. Então, muitas das vezes, nós estamos mais buscando esse modelo e essa imagem do que é falso, do que vivendo a essência da nossa relação com Deus, construindo um tipo, uma imagem, uma característica de uma espiritualidade transcendental, e esquecemos que a Bíblia fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra, irmãos, nós fomos colocados nessa terra com um chamado sacerdotal, para manifestarmos a natureza de quem Ele é, a partir das relações que nós precisamos estabelecer com esse mundo. Amém? Então, existe aqui, ele está falando quem vai permanecer nesse lugar. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam as mãos do Deus de Jacó. É isso? Dos que buscam a face do Deus de Jacó. Tal é a geração dos que o buscam. Deixa eu te falar uma coisa. Sai desse lugar de passividade esperando que Deus faça algo. Ele está falando, essa geração dos que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, quando você tiver um tempo, quando me buscardes, quando você tiver vontade. Buscar-me-eis e me achareis quando tiver tudo bem na tua vida. Não foi isso que disse. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar ao Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, até encontrá-lo. Ele diz, e quando você me buscar-me e me achareis, vocês vão me encontrar. O Senhor quer ser encontrado, irmão. Às vezes eu chego em casa, até os grandes vezes faz isso. Normalmente eu não entro pela sala, eu entro por trás, vou lá pela cozinha, deixo o sapato lá atrás. E de vez em quando tem um escondidinho lá. Porque ele quer me surpreender, ele quer ser encontrado, ou ele quer me encontrar. No outro dia eu olhei, fui botar eles para dormir. Davi tinha se escondido atrás da cortina, para ver se a gente sentia falta dele. Começava a procurar, cadê ele? Onde é que está esse garoto? Onde é que está esse garoto? Porque o prazer é ser encontrado, porque o amor nos faz ir na direção daquele que a gente quer estar. Sabe aquela paixão que eu falei, que cada dia cresce mais? Então, com a Cris era assim, né? Sabe quando você está namorando, você está contando a hora para você estar com ela de novo? Sabe como é que é, né, Rafael? Fala, rapaz, o dia está devagar, não está passando. Eu trabalho, eu quero pegar ela lá no trabalho, quero estar com ela, e o negócio, se você pudesse, você adiantava a hora. Nós precisamos ser consumidos por esse desejo, irmão. Sabe, eu fico pensando o quanto Deus está muitas das vezes olhando para a nossa relação apenas como alguém que está sendo usado. Quantas vezes nós estamos usando Deus, irmão? Nós tiramos os padroeiros, nós tiramos as imagens, nós tiramos aqueles que nós íamos lá para pedir alguma coisa,
mas continuamos com a mesma mentalidade em relação a Deus, como se Ele fosse um padroeiro que tivesse que fazer alguma coisa por nós. Irmãos, se nós tivermos a face dele, se nós tivermos o coração dele, nós teremos tudo, porque a natureza do seu coração, Hebreus vai dizer que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu não preciso buscar ao Senhor para que Ele faça algo na minha vida, não. A Bíblia diz que todos os dias a bondade e a misericórdia do Senhor me seguem, todos os dias. Eu não preciso buscar a Deus para que eu tenha a bondade e a misericórdia dEle, não, eu o busco por causa do seu amor, como uma resposta ao que Ele fez, porque eu tenho uma aliança com Ele. E por que eu tenho uma aliança com Ele? Porque Ele tem uma aliança comigo. E isso que eu quero te falar aqui nessa noite, Deus tem uma aliança com você. E não tem, Deus não nos ama apenas quando está tudo bem com a gente, não, irmão. Isso é que é lindo nele. Ele suporta as nossas chatices às vezes, sabe? Ele às vezes suporta as nossas queixas, as nossas murmurações. Muitas das vezes Deus está nos suportando porque Ele nos ama, porque Ele tem uma aliança com a gente. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente é espiritual, que a gente está impressionando Deus. Então Deus, sabe, quase que tem que pedir permissão para se relacionar com a gente. Não, irmão. É porque Ele nos ama e porque Ele tem uma aliança com a gente. E Ele decidiu ir até o fim conosco. E lembra que eu te falei que você está aqui nessa noite porque Ele tem um propósito. Não é simplesmente pela tua vontade, irmão. É porque Ele ainda tem uma aliança com você. Ele ainda tem uma aliança comigo. E mesmo que talvez eu tenha chegado até aqui com meu coração, sabe, arrebentado, ou com vontade de fazer muitas coisas e deixar aquilo que eu sei que Deus tem me chamado a viver e a fazer, eu não tenho como fugir disso, irmão. Não tem mais como fugir disso. E isso é uma notícia que eu quero te dar. Eu não sei se é bom ou se é ruim para você, mas não tem mais como fugir disso. Nós fomos criados para sermos reis e sacerdotes. Davi, antes de ser rei, ele era sacerdote. E ele aprendeu isso lá no deserto, quando ele oficiava o Senhor, quando ele estava em sua presença, no lugar em que ninguém o via. O problema é que a gente quer às vezes demonstrar publicamente aquilo que a gente não faz secretamente. Mas Deus está nos chamando de volta a esse lugar, irmão. E a pergunta nessa noite é: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem vai permanecer em sua presença? Talvez não vá ter uma multidão ali. Talvez não vão estar ali os grandes nomes que entraram e impactaram cidades. Talvez estejam ali os Joãos, que você não vai ver na Bíblia relatado um milagre, mas que era alguém que amava a sua presença. Era alguém que queria estar sempre do lado de Jesus. E nessa noite, a minha pergunta para você é: você está disposto a subir esse monte, ainda que custe, ainda que talvez a gente tenha desejo de tantas coisas? Às vezes a gente está ocupado com tantas coisas e parece que as coisas não se encaixam no tempo, mas o Senhor continua perguntando para esses dias: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eu fico imaginando eles entrando com a Arca da Aliança na cidade. E eles profeticamente falando sobre os portais eternos, porque aquilo que nós fazemos hoje, como resposta ao seu amor, estão ecoando na eternidade. Então ouça, a resposta que você dá hoje neste lugar, ela vai marcar uma realidade eterna. Levantai
as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Irmãos, eles estão falando de Jesus aqui. Eles estão carregando a arca da aliança e falando quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória. No momento que nós entramos nesse lugar de revelação, nós vamos manifestar na terra quem é o Rei da Glória. Quem há de permanecer no seu santo monte? Eu quero orar com você nessa noite. Escute, por enquanto você pode ficar sentado mesmo. Queria te pedir para você baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Eu queria te pedir para você nessa noite fazer uma oração ao Senhor e confessar a Ele aquilo que tem te afastado da sua presença. Sonda o teu coração. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volte ao primeiro amor. Volta a esse lugar de reconciliação, de renovação da tua aliança. Quantas vezes nós estamos nos movimentando ou deixando de nos movimentar por conta das nossas feridas, da nossa história. Mas o Senhor está falando: eu não quero apenas a tua visita, eu quero uma aliança com você. Eu quero uma aliança com você nessa noite. Eu não quero o teu coração em parte, eu quero o teu coração por inteiro. Eu não quero a metade da tua vida, nem 90% da tua vida, eu quero 100% da tua vida. Eu quero você por inteiro. Eu não quero mais justificativas. Eu não quero mais murmurações. Eu não quero mais que você viva lamentando pelo que não aconteceu. Eu quero o teu coração totalmente meu. Fala com Ele, fala com Ele. Talvez você saiba assim nessa noite, mas talvez o Senhor está te dando a oportunidade de você mudar a sua história. Você não veio aqui